Então, nós vamos ver uma parte de cálculo vetorial, tá? Alguns cálculos vetoriais, alguns acho que você já conhece, tá? Se nós temos dois vetores aí com as componentes em x, y e z, tá? O vetor A e o vetor B, o produto escalar A por B, né? O produto escalar de dois vetores vai dar um escalar, tá? A gente multiplica a componente correspondente por cada uma delas, né? O AX vezes o BX, o AY vezes o BY e o AZ vezes o BZ. Já o produto vetorial, tá? A gente coloca ele numa determinante. Na primeira linha a gente coloca os vetores unitários. Na segunda linha, os componentes do primeiro vetor. E na terceira linha, os componentes do segundo vetor. E aí faz a regra como se fosse o cálculo de um determinante de uma matriz 3×3. Tá? Uma alternativa é usar a regra de Sarros, tá? E o produto vetorial de dois vetores é um vetor, tá bom? Essa regra de Sarro a gente escreve aqui a matriz, tá? Depois a gente reproduz as duas primeiras colunas aqui na última, tá? E aí a gente faz os produtos diagonais. Nessa primeira diagonal aqui, essas três diagonais são positivas, né? O resultado vai somar. E nas três últimos produtos em diagonal, né, do lado contrário, os resultados serão negativos. Bom? Lembrando que vai ficar AY vezes BZI, tá aqui, ó, menos AZBYJ, AZBYI, né, tudo na direção I. Agora, na direção J, AZ vezes BX, menos AX vezes BZ. E na direção K, vai ficar AX vezes BY, menos AY vezes BX. Tá? Não precisa ficar decorando isso, não tem necessidade. Bom, e aqui que vem o cálculo vetorial envolvendo o operador nabla. Tá? O operador nabla, em coordenadas cartesianas, ele é as derivadas parciais em relação a x, y e z, mas em relação ao x é na direção i, e a derivada é em relação a y, em direção j, e a derivada em relação a z é na direção k. Tá? Nós temos aqui o operador nabla em coordenadas cilíndricas, tá? Derivada parcial em relação a r na direção radial, 1 sobre r derivada em relação a θ aqui, deixa eu arrumar, aqui é eθ, tá? Eu esqueci. Tá, eθ, na direção circunferencial. E aqui é a derivada em relação a z na direção axial. Tá? Então, aqui não tem nada de igual a zero, tá? Isso aqui é só o operador nabla, ok? Não sei porque que ficou, mas tudo bem. Tá? Então, isso aqui, tá? Então, esse aqui é o operador nabla em coordenadas cilíndricas. Bom, essas operações com vetores nós temos gradiente, divergente, laplaciano e rotacional. Tá? Vamos ver cada um deles. Por gradiente, a entrada é um escalar, mas a saída é um vetor. Divergente, a entrada é um vetor e a saída é um escalar. Laplaciano, a entrada é um escalar e a saída é um escalar. E rotacional, a entrada é um vetor e a saída é um vetor. Nós vamos chamar da função escalar φ, tá? Letra grega φ, que vai ser função de x, y e z. E nós vamos chamar a função vetorial A, vetor A, com as coordenadas AX em função de y, AY em função de j e AZ em função de k.
Lembrando que o vetor AX, ele é função x, y e z, o vetor não, a componente AX, a componente AY é função x, y e z também, e a componente AZ também é função x, y e z. No primeiro momento parece não muito óbvio isso, né? Não fica muito claro porque que essa componente x é componente x, y e z. Por que não é só função de x, a componente y só, a de j aqui só de y, por causa desse detalhe técnico aqui que eu vou mostrar, que às vezes é complicado. Aqui nós temos um cilindro, tá? E essa linha azul são as linhas de corrente de um escoamento em torno de um cilindro. Se nós pegarmos nesse ponto aqui da linha de corrente, a tangente à linha de corrente é um vetor, né? É o vetor velocidade. Esse vetor velocidade ele tem uma componente na direção y, aqui no eixo vertical, e vai ter uma componente na direção x. Tá? Mas vamos esquecer a componente na direção x. Para cada posição aqui da linha de corrente, essa velocidade na direção y vai variando de acordo com a posição. Então, você vai ter uma velocidade v1, que é função da posição x1 e y1. Deste outro lado, vamos supor uma posição x2 e y2, você tem um outro vetor velocidade v2, a componente v, que agora está para baixo. Tá? Você vai ter uma velocidade v2, que é a função de x2 e y2. Tá? É por esse motivo que a componente é função de x, y. Tá? É porque aqui nós estamos trabalhando no plano. Tá? Então, por isso que é só a função de x e y. Tá? Não tem o z. É por esse motivo que a componente pode ser, lá do vetor A, ser função, cada uma delas ser função de x, y e z. Bom, então, o que é o gradiente? O gradiente, né, é o operador nabla junto com a função escalar. Tá? Então, se escreve desse jeito. Então, vai ser a derivada da função φ em relação a x na direção y, mais a derivada da função φ em relação a y na direção j, mais a derivada da φ em relação a z na direção k. Por exemplo, suponha esse retângulo que vocês estão vendo. Tá? Imagine que houvesse um gradiente de temperatura, ou seja, a variação da temperatura com x e y. Quer dizer, quando fala que tem um gradiente, significa que a temperatura está variando com a posição. Se a gente aplicar o gradiente da temperatura, nós vamos ter o vetor. Tá? Esse vetor vai ser o fluxo de calor. Tá? No caso, desse caso específico da temperatura. Tudo bem? Tá? Então, é isso que significa o gradiente. Divergente. Divergente, o significado físico não é muito óbvio agora, tá? Mas depois vocês vão ver a aplicação dele no caso da equação uma delas da equação da conservação de massa. Tá? Divergente de A é o que? É o produto escalar do operador nabla pelo vetor. Quando a gente faz o produto escalar, a gente deriva a componente x a componente do vetor A na direção x em relação a x, soma com a derivada da componente y do vetor A na direção em relação a y, e soma com a derivada da componente z do vetor A em relação a z. Tá? Essas derivadas vão resultar em um escalar. Tá bom? Aqui está a operação. Tá? Você vai fazer o produto escalar desse vetor, que é o operador nabla, escalar com o vetor A. Então, escalar i com i dá 1, i com j ou i com k vai dar 0. Então, só compensa fazer o i com i, né? Só vai dar certo, o j com j e o k com k. Por isso que fica essa derivada desse jeito. Ok?
laplaciano. O laplaciano, tá, é a segunda derivada da função em relação a x, mais a segunda derivada em relação a y, mais a segunda derivada em relação a z. Tá? Então, isso aqui vai resultar em um escalar. Olha aqui, ó, um detalhe, tá? O laplaciano também pode ser considerado o divergente do gradiente de uma determinada função escalar, tá? Então, esse laplaciano, que aqui é fazendo a segunda derivada direto já, é o divergente do gradiente, tá? Então, se fizer essa conta ou fizer desse jeito direto, o resultado vai ser o mesmo. Rotacional, tá? Rotacional, né? Rotacional do vetor A pode ser representado por esse triângulo aqui de ponta cabeça, que é o operador nabla, né? É uma multiplicação em cruz pelo vetor A. Vou escrever rotacional de A. Muito bem, então, esse rotacional, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Na primeira linha coloca os vetores unitários, na segunda linha coloca as componentes do operador nabla, e na terceira linha coloca as componentes do vetor A. Ok? E aí a gente resolve o determinante da matriz, tá? Como se fosse... não, resolve o determinante de uma matriz 3×3. E lembrando, se aqui é I, tá? A gente vai pegar os dois anteriores, o J e o K. Então, ó, então no caso, vem no sentido contrário, né? DAZ, DY menos DAY, DZ na direção I, mais as derivadas de AX em relação a Z menos a derivada de AZ em relação a X na direção J, e mais a derivada de AY dx menos DAX dy na direção K. Então, ó, é o positivo, tá? É esse valor, mais este outro, mais este outro, menos este, com menos este e menos este, tá? Também dá para fazer desse jeito. Mas aqui vai estar pronto, não tem problema, né? É só aplicar. Esse aqui é um pouco mais trabalhoso, tem que calcular essas 6 derivadas. Bom? Então tá aí a parte da teoria, tá? Vou salvar para depois nós